Vamos agora falar de um elemento muito importante, um dispositivo, né, nos circuitos elétricos, né, conhecidos esses elementos de um circuito conhecidos como indutores, né? Cada indutor, ou um indutor, ele é caracterizado por uma indutância. Como um capacitor é caracterizado pela sua capacitância, um resistor é caracterizado pela sua resistência. De forma que nós vamos falar sobre isso, né, de indutores, de indutância, e como a gente pode calcular, né, a indutância, ou o coeficiente de autoindutância, ou o coeficiente de indutância mútua, né, porque existem casos distintos, né, de indutância, né. E aí nós vamos falar nessa aula sobre esse tema, né? Muito bem, vamos começar então aqui apresentando algumas figuras, né, de indutores, né? Claro que cada um deles com um valor diferença da indutância, que é uma característica do indutor, né? Porque a indutância depende do número de espiras, por exemplo, né? Do núcleo, por exemplo, do material que é feito o núcleo, de uma bobina, né? Então, aqui temos diferentes materiais, né? De forma que a indutância varia, né, de um indutor para outro, né? Muito bem. Tenho aqui uma outra figura que representa um indutor, né, quando colocado num circuito elétrico, né? Então, esse é o símbolo do indutor. Temos mais de um símbolo para indutores, né? Aqui eu tenho mais figuras de indutores, né? De forma que nós temos aqui, na realidade, um conjunto de bobinas, cada uma delas diferindo, né, pelo número de enrolamentos, né? Vamos depois indicar como é que a gente calcula a indutância de um indutor, né? Existem vários tipos de indutor, né? Com um núcleo de ferro, sem núcleo de ferro, variável, fixo e assim por diante. O que é importante que se entenda nesse contexto é que o papel de um indutor, quando colocado num circuito, é de armazenar energia. Agora, com quanto um capacitor armazena energia elétrica, um indutor armazena energia magnética. E aqui, aquelas expressões que nós tínhamos antes, né, referentes à densidade de energia, uma vez conhecido o campo magnético, ela vai ser útil agora para calcular, né, o coeficiente de indutância, para calcular o coeficiente de indutância mútua e assim por diante, né? O fato é que essa é uma alternativa, né? Muito bem. Lembrando, então, sempre, né, que numa região, e pode ser até mesmo na superfície terrestre, né, em cada ponto da superfície terrestre, você pode argumentar que existe num elementozinho de volume concentrado naquele ponto, tem uma energia que é dada pela densidade vezes o elemento de volume, né? E a densidade é B² dividido por 2μ. Muito bem. Lembrando, no entanto, que a energia, às vezes, né, envolve um termo envolvendo energia elétrica e um termo envolvendo energia magnética. Mas, no caso dos indutores, na realidade, a única forma de energia que interessa para a gente é esta aqui, né? Muito bem. Agora vamos falar de um fenômeno conhecido como autoindução, né? Veja. Aqui eu tenho uma figura na qual eu tenho um indutor, né? Ora, ao fazer passar a corrente por este
condutor. O que vai acontecer, né, é que a corrente vai variar com o tempo, do zero até um determinado valor, ou pode ser uma corrente que varie com o tempo. Em qualquer que seja o caso, né, o campo magnético gerado por esta corrente, ele vai levar, né, à geração de uma corrente elétrica que, em princípio, vai se opor a esta aqui. Ou seja, ele gera uma força eletromotriz, né, de forma que, quando o indutor ele é percorrido por uma corrente variável, I de T, que pode ser apenas quando eu ligo e desligo, mas ele pode ter uma corrente variável, né? Esta corrente variando com o tempo, ela acarreta uma variação do fluxo do campo magnético e gera, portanto, uma força eletromotriz, né? Ela gera uma força eletromotriz, né? Portanto, é uma força eletromotriz autoinduzida, o circuito induz sobre ele mesmo, por conta da existência de uma corrente elétrica que varia com o tempo, o fluxo através do circuito varia com o tempo e, consequentemente, gera uma força eletromotriz. Essa é a sequência, é isso que é importante, né, entendermos, né? Basta uma corrente que varie com o tempo, muda o fluxo do campo magnético, gera uma força eletromotriz, né? Ora, uma força eletromotriz, então, autoinduzida. Temos, portanto, agora esse fenômeno da autoindutância. Ora, essa força eletromotriz induzida, ela é igual a menos dφ dt. Agora a gente pode lançar mão de uma relação que é bem simples, né? Que esse fluxo ele depende da corrente. Então eu posso escrever isso como menos dφ di, I é a corrente elétrica, di dt. Na realidade, em geral, como φ varia linearmente com a corrente, basta eu colocar isso aqui como sendo φ sobre I. Muitas vezes a gente usa assim, né? Vezes, claro, di dt, né? De forma que escrevo essa relação agora de uma forma um pouco diferente, né? A força eletromotriz, ela é diretamente proporcional à taxa com que a corrente elétrica varia com o tempo. Esta é a expressão a qual nós chegamos. E esta constante aqui na frente, nessa relação linear entre a força eletromotriz induzida e a taxa com que a corrente elétrica varia com o tempo, é uma constante característica da bobina, do indutor, né? É a indutância do indutor. É claro que temos agora uma forma de calcular esse coeficiente de autoindutância, ou apenas indutância, né? Apenas indutância. Como? Calculando a força eletromotriz e escrevendo essa força eletromotriz como sendo igual a menos L vezes di dt, né? Ora, esse L, ele depende, né, como também às vezes a gente usa, né? A gente às vezes também usa apenas isso, L igual a φ sobre I. Agora eu tenho que calcular o fluxo do campo magnético, né? De forma que essa é a expressão, e esse L é apenas o fluxo dividido por I, e, consequentemente, o L vai depender de características, né, envolvendo a geometria, o número de espiras e assim por diante do indutor, né? De forma que, como
nós temos aqui uma unidade de indutância, que é o Henry, né? E um Henry é 1 Weber, que é a unidade de fluxo, dividido pela corrente, ampere, né? Lembre-se que é Φ dividido por I. A unidade de corrente no Sistema Internacional de Medidas é o ampere. E o de fluxo é o Weber. E o Weber é igual ao Tesla, que é a unidade de campo magnético no Sistema Internacional de Medidas, vezes a área. Mas a área no Sistema Internacional de Medidas é o metro quadrado, né? Então, só para lembrar essa questão de unidades de fluxo e unidades de indutância também, né? Então, um exemplo relativamente simples, né, é esse no qual nós consideramos, mas aí precisaria de resolver exercícios, né, na qual nós temos um solenoide, na verdade, ideal, praticamente infinito. No solenoide infinito, o ideal mesmo, né, na realidade, nós temos no interior do solenoide, né, um campo magnético que é dado, aí um exercício, né, que a gente propõe, né, para os alunos resolverem, né, mas o fato é que o campo B, no interior do solenoide, ele é dado pela corrente elétrica, né, vezes o número de espira por unidade de comprimento, que vem daqui, vezes a constante μ0. Agora, eu tenho duas possibilidades, né? Como eu disse antes, né? Eu posso simplesmente calcular o B ao quadrado e integrar sobre o volume, ou utilizar aquela nossa relação, porque agora eu calculo o fluxo do campo B, né? E ele, então, é dado por esta expressão aqui, né? E aqui, na realidade, é π, né? Porque é a área, né? π, né? É a área. É simplesmente igual ao campo vezes a área, né? Então, o L é igual ao fluxo dividido pela corrente I, portanto, é μ0 vezes N, vezes π vezes R ao quadrado, né? Então, que é esta expressão aqui, né, dividida por I, né? Muito bem, esse é apenas um exemplo, né? O fato é que a indutância, ela sempre depende do material, porque o núcleo do indutor, né, pode ser um núcleo de ferro, por exemplo, e depende, então, das propriedades do material. Depende do número de espiras, depende da geometria, a área, como calculamos antes, né, o comprimento e assim por diante. O fato é que são esses elementos que dependem a indutância, né? E existem vários fenômenos, né, curiosos, né, associados à indução, né, ou à autoindução, né? Veja, a gente esperaria que quando a gente fecha um circuito, né, ou melhor, quando a gente abre um circuito, né, sem indução, aconteceria isso. Com indução, a corrente aumenta ligeiramente e depois cai com o tempo. Aqui tem uma outra aplicação, né, de um circuito relativamente simples, né, um circuito LC, onde você tem aqui, então, esse fenômeno de oscilações, né, eletromagnéticas. São apenas aqui alguns exemplos. Agora, um circuito pode induzir uma força eletromotriz num outro circuito. Aqui eu tenho dois circuitos. Aliás, a experiência de Faraday era exatamente assim. Então, se eu tenho um conjunto, né, de indutores, a variação da corrente elétrica num indutor vai levar à existência de uma força eletromotriz em cada um dos outros. E esta força eletromotriz, ela é dada por uma soma de coeficientes conhecidos como de indução mútua. No caso em que eu tenho dois, por exemplo,
Então, a força eletromotriz induzida no circuito 2, né, ela é igual a menos M21. Essa aqui é o coeficiente de indutância mútua entre esses dois circuitos, né, vezes dI1dt, porque aqui houve variação da corrente elétrica apenas nesse circuito 1. É claro que essa variação leva, né, a uma força eletromotriz no circuito 2. Né? E a relação entre essa força eletromotriz e a taxa de variação da corrente elétrica no circuito 1 é um coeficiente, né? Coeficiente de indutância mútua, de forma que um indutor pode induzir, pode levar a uma força eletromotriz induzida num outro circuito. Né? Aqui, então, eu tenho vários exemplos. Né? Existe uma forma de calcular esses coeficientes de indutância mútua utilizando fórmulas relativamente elaboradas. Não é o caso da gente descer a detalhes, mas, de qualquer maneira, existe uma expressão bastante geral, conhecida como fórmulas de Newman, né, para se calcular esses coeficientes de indutância mútua. Mas, de qualquer maneira, nesse cálculo, você sempre tem aqui envolvido a questão de efetuar integrais de caminho. É isso que acaba realmente complicando um pouco. Né? E posso até mesmo escrever uma expressão para um coeficiente de autoindução, ou a indutância, né, de um indutor, utilizando uma expressão bastante semelhante a esta aqui. Né? O fato é que, quando eu tenho um sistema de indutores, eles armazenam energia. E a expressão geral, aí eu tenho, posso começar, por exemplo, com a densidade de energia magnética, né? Mas o fato é que, resumindo, a energia armazenada por um indutor ela é dada por L, o coeficiente de indutância ou autoindutância, vezes a corrente ao quadrado dividido por 2. É claro que aqui também, de novo, né, existe sempre um exercício, né, que a gente deve fazer, né, para chegar a expressões como essa. Em princípio, se pode começar por aqui. Né? Em princípio, se pode começar por aqui. Para mostrar, né, claro que o B ele depende de I ao quadrado, é por isso que sempre aparece aqui. E o resto nós chamamos de coeficiente de indutância. Né? Se eu tenho um conjunto de indutores, né, essa é a expressão mais geral para a energia armazenada por eles, quando todos eles estão percorridos por correntes elétricas. Né? Agora, aqui dá um pouquinho de trabalho, às vezes, né, para a gente deduzir, né, estas expressões aqui. Né? Então, resumindo, a energia é dada por esta expressão, que pode ser obtida a partir de considerações sobre a energia armazenada no indutor. Né? Bom, aqui tenho alguns exemplos, mas é melhor depois olhar com calma. Né? Eu só queria agora terminar a aula falando de associações de indutores. Né? Indutores podem ser associados em série, né? Ou eles podem ser associados em paralelo. Né? Quando nós temos indutores associados em série, não é nada difícil, né, a gente mostrar que a indutância do indutor equivalente, né, ela é tal que essa indutância do indutor equivalente é igual à soma das indutâncias dos indutores que são colocados ou dispostos numa associação em série. Por outro lado, se nós temos uma associação em paralelo de indutores, como temos aqui, todos eles estão, então, sob a mesma tensão, né? O fato é que, neste caso, também é fácil mostrar, né, que a indutância equivalente, L, é tal que 1 sobre L é igual a 1 sobre L1
mais 1 sobre L2 mais 1 sobre Ln. Né? Muito bem, uma aplicação, né, desse fenômeno da indução é esse dispositivo conhecido como transformadores. Né? O que nós temos aqui num transformador? Né? Nós temos duas bobinas. Esse aqui, então, seria o circuito primário, né? Circuito primário, em azul. Né? Ela é percorrida por uma corrente elétrica, que chamamos a corrente do primário. Né? E agora temos uma outra bobina, que representa o circuito aqui secundário. Né? E veja que a variação da corrente elétrica no primário vai induzir uma força eletromotriz no secundário, gerando, portanto, uma corrente secundária. A questão aqui é a relação entre as tensões nos terminais de uma bobina e a tensão nos terminais da outra bobina. Essas tensões, por outro lado, dependem do número de espiras. Se nós designarmos por NP o número de espiras no circuito primário e NS no circuito secundário, então nós temos as seguintes, estou agora ilustrando de novo, né, um transformador aqui com núcleo de ferro, para que a gente não tenha perdas, né, do campo elétrico, esteja todo ele concentrado nessa região. E a gente agora pode mostrar, né, que a relação entre as tensões no secundário e no primário são dadas por Vs dividido por Vp é igual ao número de espiras no secundário dividido pelo número de espiras no primário. Consequentemente, né, eu tenho a seguinte relação entre as correntes elétricas. Ou seja, eu posso transformar uma tensão alta numa tensão baixa, controlando o número de espiras, né, numa bobina e na outra bobina. Posso também transformar correntes elétricas. Uma corrente elétrica alta sendo transformada numa corrente elétrica baixa. Né? O fato é que, a seguir, nós vamos, então, assistir a esse vídeo para a gente entender, né, o papel do transformador. Eu só quero antecipar, né, que essas aulas, elas são muito resumidas, resumidas. A gente tem que reconhecer isso e recomendar ao estudante que ele realmente faça muito uso do texto. O texto vai seguir passo a passo o que é dado nas aulas. Para ilustrar o funcionamento de um transformador, utilizaremos uma base de madeira, pregos comuns de ferro, uma bobina feita de cobre grosso com apenas 6 espiras e uma bobina de 300 espiras montada em núcleos de ferro. Aqui, o circuito primário será composto por uma bobina de 300 espiras, onde circula a corrente que vem da rede elétrica, e o circuito secundário será composto por uma bobina com apenas 6 espiras, feita com cobre bem grosso. Para iniciarmos o experimento, iremos afixar um prego de ferro nos terminais da bobina secundária. Ao ligarmos o interruptor, a corrente elétrica alternada que passa através da bobina primária de 300 espiras gerará um campo magnético variável, que se concentrará nos núcleos de ferro.
A variação do fluxo do campo magnético que passa pela bobina secundária induz nela um campo elétrico que logo faz com que haja uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica encontra uma resistência elétrica maior justamente onde se encontra o prego, que logo começa a se aquecer. Este aquecimento aumenta ainda mais a resistência do prego, que passa a ficar incandescente até chegar a se romper. Se estabelecermos o contato elétrico entre as partes separadas, podemos uni-las novamente e soldar o prego, como ocorre numa máquina de solda elétrica.